Todos os anos, centenas de pessoas desaparecem em circunstâncias misteriosas nas florestas da América do Norte. Estou falando de pessoas que estavam bem na frente de alguém, e num piscar de olhos, somem e nunca mais são encontradas. Ou então, alguém desaparece, e depois é encontrado em um lugar onde seria impossível chegar. Um ex-detetive chamado David Paulides investigou milhares desses desaparecimentos estranhos e documenta suas descobertas na incrível série de livros chamada Missing 411. Hoje, vamos dar uma olhada em 3 dos casos desse livro, que mesmo entre outros desaparecimentos estranhos, se destacam como extremamente bizarros. Mas antes de entrarmos nas histórias de hoje, se você é fã de histórias reais e misteriosas, então você está no canal certo, porque é só isso que fazemos, e postamos toda semana. Então, se isso te interessa, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative todas as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos semanais. Bom, agora vamos às histórias de hoje. Na noite de 12 de janeiro de 2016, Dylan Parker, de 18 anos, estava em uma festa em sua cidade natal numa cidade chamada Osborne, nos Estados Unidos. Perto do fim da noite, Dylan decidiu que queria sair da festa, mas estava nevando e fazia frio lá fora. Então ele ligou para a mãe e pediu que ela o buscasse no posto de gasolina logo abaixo da rua da casa onde ele estava. Sua mãe disse que era óbvio que Dylan tinha bebido, porque ele estava falando enrolado. Mas na hora, mesmo estando chateada porque ele era menor de idade, pensou: sabe de uma coisa? Está frio, está nevando, só quero levar meu filho para casa em segurança e lidamos com isso amanhã. Então ela concordou em buscá-lo. Ela entrou no carro e começou a dirigir até o posto de gasolina, e enquanto dirigia, recebeu outra ligação do filho. Dessa vez, ele parecia totalmente em pânico e assustado, e perguntava à mãe: onde você está? Onde você está, mãe? E ela dizia: vou estar aí em 1 minuto. Estou logo abaixo da rua. Calma. Estarei aí em 1 minuto. E então ele desligou. Quando ela chegou ao posto de gasolina, ele não estava lá. Quando tentou ligar de volta, o telefone dele estava desligado. Ela saiu do carro e entrou no posto de gasolina e perguntou se tinham visto o filho dela, e disseram que não. Ela voltou para o carro e dirigiu por cerca de 30 minutos, chamando pelo filho, mas não havia sinal dele. Ela ainda não conseguia entrar em contato com ele. O telefone ainda estava desligado, e ela teve um pressentimento ruim de que algo havia acontecido com ele. Então ela ligou para a polícia. A polícia conduziu uma busca minuciosa que começou pela casa onde Dylan estava na festa. Eles entrevistaram as pessoas que estavam lá, e todos disseram que Dylan parecia bem e simplesmente saiu. Ele disse que seria buscado pela mãe. Mas enquanto procuravam pela cidade, simplesmente não conseguiam encontrar nenhum sinal dele. 10 dias depois, o corpo de Dylan foi encontrado em uma área onde ninguém estava procurando. Na verdade, ele foi encontrado por acaso por 2 pessoas que bateram seus quadriciclos no meio da noite e depois voltaram durante o dia seguinte para recuperá-los. E foi então que encontraram o corpo de Dylan. Ele estava localizado fora da cidade, no alto de uma colina em uma floresta densa, o que, para chegar lá, ele teria que ter caminhado na direção oposta ao posto de gasolina. Agora, os relatórios toxicológicos mostraram que Dylan estava sob influência de álcool. Mas essa era a cidade natal dele. Ele certamente sabia onde ficava o posto de gasolina. E ele teria sabido que estava caminhando na direção completamente errada, especialmente quando se considera que caminhar em direção ao posto de gasolina era como caminhar em direção ao centro da cidade. Havia muitas luzes, muitas indicações de que você está indo na direção certa. Caminhar na outra direção, em direção àquela colina onde ele foi encontrado, seria como caminhar em direção à escuridão, onde não há luzes, nenhum sinal da cidade. Mas o caso fica ainda mais estranho, porque no dia em que Dylan desapareceu, havia muita neve no chão, o que significava que as pessoas deixariam rastros. E desde o momento em que Dylan desapareceu até ser encontrado, não nevou, e a temperatura não subiu o suficiente para derreter a neve. Então, em teoria, quaisquer rastros que Dylan teria feito ainda estariam lá quando ele fosse encontrado. Mas onde Dylan foi encontrado, não havia rastros em lugar nenhum perto dele. Simplesmente sem pegadas, sem marcas de pneus, nada. Era como se alguém o tivesse deixado cair do céu. Outro elemento estranho desse caso é que Dylan foi encontrado sem calças e sem botas. E você pensaria que, para ele chegar até aquele ponto na encosta através de um terreno meio acidentado, rochoso, coberto de neve, através de uma floresta,
esperaria-se que suas meias estivessem totalmente destruídas e seus pés potencialmente cortados. Mas suas meias estavam limpas e seus pés estavam sem ferimentos. Isso levou os investigadores a acreditar que Dylan de alguma forma chegou até aquele ponto na encosta naquela floresta sem deixar nenhum rastro. E então, uma vez lá, ele tirou as calças e as botas. Exceto que dezenas de policiais e cães farejadores nunca conseguiram encontrar essas calças e botas, apesar do fato de que, em teoria, deveriam estar na área onde ele foi encontrado. Embora tenha determinado que a causa da morte de Dylan foi hipotermia, o vice-legista, David Roose, estava convencido de que havia algo errado nesse caso. Depois que as autoridades locais disseram que a morte de Dylan foi um acidente, David se tornou muito vocal na mídia, dizendo que discordava e achava que Dylan havia sido atacado. Mas o condado nunca reabriu a investigação do caso de Dylan. Na verdade, eles acabaram demitindo David Roose, o legista, dizendo que ele não era mais qualificado para o trabalho. David diz que o demitiram para mantê-lo calado. Como resultado, talvez nunca saibamos a verdade sobre o que aconteceu com Dylan. Dustin Self nasceu e cresceu em Piedmont, Oklahoma, que é uma pequena comunidade a noroeste de Oklahoma City, nos Estados Unidos. Crescendo, Dustin sempre foi um aluno mediano, com notas mais ou menos, e não levava as coisas muito a sério. Mas no último ano do ensino médio, ele descobriu a musculação, e isso pareceu dar à sua vida um senso de propósito muito necessário. Realmente ajudou a organizar todos os aspectos da vida dele. Então, quando estava se formando, ele não apenas estava em ótima forma física, como também conseguiu melhorar significativamente todas as suas notas, e parecia estar no caminho do sucesso. Mas, curiosamente, após o ensino médio, ele não seguiu para uma educação superior. Ele não foi procurar um emprego. Ele não tentou passar mais tempo com amigos e familiares. Em vez disso, decidiu que queria viver na natureza. Sua família acreditava que isso se devia à obsessão dele com o filme chamado Into the Wild, que é sobre a história real de um homem chamado Christopher, que abandonou uma carreira promissora para viver nas selvas do Alasca, mas não conseguiu sobreviver nessas condições extremas e acabou morrendo de fome. Cerca de um ano após a formatura do ensino médio de Dustin, com 19 anos, ele sentiu que estava pronto para viver esse sonho de viver na natureza. Então ele disse à família que faria uma viagem de carro pelo país, parando em diferentes pontos ao longo do caminho e vivendo na floresta. Sua família sabia que ele estava realmente fixado nisso e não conseguiam convencê-lo do contrário. Então acabaram aceitando e disseram: "Só toma muito cuidado." Então, no começo de março, Dustin pegou a estrada. Ninguém ouviu falar dele até o dia 15 de março, quando ele ligou para os pais e disse: "Estou em uma cidadezinha chamada Fields, no Oregon, e estou em um posto de gasolina. Está tudo indo muito bem. Não se preocupem com nada." No dia seguinte, Dustin ligou para a ex-namorada dizendo que estava perdido em uma montanha. Ela contou que não conseguiu entender direito o que ele estava dizendo. Ela estava no aeroporto, prestes a embarcar. Então, o ambiente estava bem barulhento. Ela foi para o banheiro tentar ouvi-lo melhor, mas mesmo assim, as coisas que ele dizia não faziam sentido. Ele falava sobre uma montanha onde estava perdido e dizia que havia pessoas atrás dele. Era tudo muito confuso. Antes que ela pudesse entender mais alguma coisa, ele desligou. Depois disso, ela não conseguiu mais falar com ele. Então ligou para o pai de Dustin e contou sobre a ligação estranha, dizendo que ele parecia muito assustado. O pai de Dustin agradeceu e passou o resto do dia tentando entrar em contato com o filho, mas todas as ligações iam direto para a caixa postal. No dia seguinte, como ainda não tinha nenhuma notícia, ele chamou a polícia. A polícia não tinha muita ideia de por onde começar, porque Dustin não tinha dito para a ex-namorada em qual montanha estava. A única pista era o último local conhecido, o posto de gasolina em Fields, Oregon. Eles foram até lá. Dustin obviamente não estava lá, mas perguntaram aos funcionários se lembravam dele, e ninguém sabia de nada. Depois disso, só restava esperar por mais pistas, porque não dava simplesmente para sair procurando em todas as montanhas do Oregon. Nunca iriam encontrá-lo assim. Um mês depois, ainda sem notícias de Dustin, um funcionário de uma fazenda que vivia numa área bem rural do Oregon encontrou a caminhonete de Dustin, parado de forma perigosa na beira de uma estrada dentro de um canyon.
A caminhonete estava totalmente abandonada, mas dentro havia um GPS, alguns alimentos e energéticos. Porém, a mochila com barraca e saco de dormir não estavam lá. Foi feita uma busca completa na área ao redor onde a caminhonete foi encontrada, mas depois de alguns dias sem nenhum resultado, as buscas foram encerradas. A área onde a caminhonete estava era cheia de colinas e pedras, mas não tinha muitas árvores, o que significava que, se alguém estivesse em um dos morros por ali, dava para ver facilmente a estrada. Então não fazia muito sentido que Dustin tivesse se perdido numa região assim. 6 meses depois, um caçador estava naquela região perto de onde o caminhão foi encontrado. Ele caminhava por uma pequena parte com árvores e achou que tinha visto algum animal. Então foi tentar se aproximar. Quando chegou numa clareira e olhou para baixo, parou. Debaixo de um arbusto, havia um homem claramente morto, sem roupas, de joelhos, com a cabeça aparentemente enfiada no chão. O caçador se aproximou e viu que parecia que o homem tinha empurrado a própria cabeça para dentro de um buraco no solo antes de morrer. O caçador saiu dali e avisou a polícia. Quando os policiais chegaram e vasculharam a área, encontraram uma jaqueta por perto com uma carteira contendo os documentos e as chaves do carro de Dustin. O corpo era dele. Dustin foi encontrado a 14 quilômetros de onde o caminhão tinha sido deixado. E em nenhum lugar por perto havia sinal de acampamento. Eles nunca encontraram a mochila, nem a barraca ou o saco de dormir. Acredita-se que ele nunca chegou a montar o acampamento. Mas ninguém sabe para onde os equipamentos foram. Depois que a família ficou sabendo, o pai de Dustin disse: "Eu só não entendo por que ele não procurou abrigo no carro. Estava parado na estrada. Ele não estava tão longe. Poxa, ele poderia ter corrido os 14 quilômetros. Ele estava em ótima forma física e, em teoria, saberia onde tinha deixado o carro. Ou, se não soubesse, bastava andar até a beirada da montanha e ver a estrada onde o carro estava." A família simplesmente não conseguia entender as decisões que ele tomou. Os investigadores disseram que não havia nenhuma indicação de que Dustin queria se machucar. E além disso, a hipótese de crime também foi descartada pela polícia. Então, o que fez Dustin abandonar o carro, andar 14 quilômetros morro acima, tirar as roupas, abandonar a mochila com a barraca e o saco de dormir, e depois enfiar a cabeça num buraco até morrer? A única coisa que conseguiram determinar foi que Dustin provavelmente morreu de hipotermia. Mas, por causa do estado avançado de decomposição do corpo, o legista disse que não dava para ter certeza. Assim como em todos os outros casos do Missing 411, ficamos com muitas perguntas e pouquíssimas respostas. Em 2010, Jen McCabe morava com o marido, Bruce, em uma cidade chamada Lima, em Ohio, nos Estados Unidos. Embora Jen tivesse construído uma carreira de sucesso como empresário para músicos, bandas e artistas, sua verdadeira paixão era caçar cervos. Então, no dia 29 de setembro daquele ano, logo após a abertura da temporada de caça em Ohio, Jen decidiu sair para caçar. Aquela manhã tinha sido fria, úmida e cinzenta. Mas à tarde, quando Jen começou a se preparar, a temperatura subiu e o sol apareceu. O método preferido de caça dela era ficar sentada observando com uma espécie de escada com uma plataforma que se coloca em árvores, ficando a cerca de 4,5 metros do chão. Ela se sentava ali com seu arco e flechas, esperando a oportunidade de acertar um cervo que passasse. Por volta das 5 da tarde, ela avisou Bruce que estava saindo e chegou ao seu posto de observação por volta das 5:30. A floresta onde ela ia caçar era bem conhecida por ela, e não era uma área remota. Havia algumas casas logo fora da mata, áreas agrícolas, e até o sobrinho dela morava ali perto, já que ele estudava em uma escola a pouco mais de 1 quilômetro ao norte dali. Mas, de onde ela estava, só se via árvores em todas as direções. Logo depois de se acomodar, Jen começou a trocar mensagens com uma amiga pelo seu BlackBerry. De tempos em tempos, ela levantava a cabeça para ver se aparecia algum cervo, e então voltava a conversar por mensagens com a sua amiga. Durante todo esse tempo, Jen ouvia os sons típicos da floresta: pássaros, grilos, esquilos. Pouco depois das 6 da tarde, a conversa por mensagem com a amiga chegou a um fim natural, e Jen voltou a apenas observar. Por volta das 6:20, como ainda não tinha visto nenhum cervo e estava começando a se entediar, decidiu tirar uma selfie. Pegou o BlackBerry, tirou a foto e assim que terminou, percebeu que a floresta tinha ficado completamente silenciosa. Nada de esquilos, nada de pássaros, nem grilos.
Apenas silêncio absoluto. E ela sabia, como caçadora, que isso só acontecia quando havia um grande predador por perto e todos os outros animais se calavam. Mas Jan diria depois que havia algo diferente nesse silêncio. Foi tão repentino e tão completo que a assustou. Ela chegou a mandar uma mensagem para a amiga dizendo: "A floresta ficou totalmente em silêncio. Muito estranho." Assim que ela apertou enviar e abaixou o celular, percebeu algo a cerca de 6 metros de distância, numa árvore bem na frente dela. E disse que foi a coisa mais estranha e assustadora que já viu. Movendo-se da esquerda para a direita entre os galhos, estava algo que ela descreveu como uma distorção visual. Parecia aquele efeito que vemos quando olhamos para o asfalto em um dia muito quente, uma miragem. Só que esse parecia estar vivo, como se tivesse massa, como se fosse uma pessoa transparente. Jan achou que poderia ser algo nos olhos dela, e esfregou os olhos. Quando olhou de novo, a coisa tinha descido para um galho mais próximo, e parado, e ficou olhando para ela. Jan ficou horrorizada, mas sabia que queria registrar aquilo. Então pegou o celular, levantou e tirou uma foto bem no momento em que a coisa desapareceu por trás da árvore. Segundos depois que aquilo sumiu, todos os sons da floresta voltaram. Os pássaros, os esquilos, os grilos, tudo de volta ao normal. Mas Jan ficou muito abalada porque simplesmente não conseguia entender o que tinha visto. Então continuou olhando fixamente na direção onde aquilo esteve por alguns minutos, até que finalmente se sentiu segura. Aí pegou o celular para ver a foto que tirou. Ao olhar, parecia só um borrão. Ela pensou: estraguei tudo. Coloquei a mão na frente, ou meu cabelo ficou na frente da câmera. Mas ao mesmo tempo pensou: não é possível que seja o meu cabelo. Eu segurei o celular longe da cabeça, estava de boné e com o cabelo preso. Então, ela não entendia como a foto tinha saído tão ruim. Depois de olhar a imagem por um tempo, começou a rir de si mesma. A ideia de ter visto uma pessoa transparente pulando pelas árvores parecia absurda. Deve ter sido coisa da minha cabeça. E essa foto? Sei lá, provavelmente coloquei o dedo na lente. E é isso. Naquela noite, quando voltou para casa, Jan não contou ao marido o que tinha acontecido, porque, de novo, achava que tinha imaginado tudo. Jantaram, limparam a cozinha, se sentaram na sala e cada um ficou mexendo no celular, navegando na internet e nos e-mails. Em um momento, Bruce reagiu a algo que estava lendo. Fez um som e Jan perguntou: "O que foi? O que você está vendo?" E ele respondeu: "Recebi um e-mail interessante do nosso sobrinho, aquele que estuda ali perto. Ele disse que hoje estavam ensaiando a banda do colégio do lado de fora, e em um momento, todos olharam para a floresta e viram uma luz circular brilhante pairando ali. Todos ficaram olhando por uns 5 ou 10 segundos, e então a luz voltou para dentro da floresta. Ninguém sabia o que era." Um dos colegas dele disse que no ano anterior aconteceu a mesma coisa, e o professor ficou tão assustado que cancelou o ensaio e mandou todos para dentro. Enquanto ouvia o marido ler o e-mail, Jan sentou-se reta e o coração disparou. E então Jan contou tudo o que tinha acontecido com ela na floresta. A distorção visual, a figura estranha entre as árvores. Contou que tentou tirar uma foto, mas a imagem saiu toda distorcida. Bruce, que era físico óptico e especialista em análise de imagens, disse: "Deixa eu dar uma olhada." Assim que viu a foto, a primeira pergunta foi: "Você colocou o cabelo na frente da lente?" E ela respondeu: "Não. Eu estava com boné, o cabelo preso e o celular estava longe do rosto." Ele olhou de novo e perguntou: "Talvez tenha colocado o dedo sobre a lente?" E ela disse: "Talvez, mas acho que não. Não lembro de ter feito isso." Ele não deu muita importância à foto no começo, mas antes de devolver o celular, decidiu verificar a resolução da imagem, algo que sempre fazia ao analisar fotos. E aí descobriu uma coisa estranha. O BlackBerry da Jan só podia tirar fotos em 3 resoluções: baixa, média ou alta. Mas a foto que ela tirou daquela coisa tinha um tamanho completamente fora desses padrões. Era uma resolução que o celular simplesmente não era capaz de gerar. Então ele perguntou: "Você por acaso mexeu nas configurações da câmera?" E ela respondeu: "Não, nem sei como fazer isso." Bruce olhou as outras fotos tiradas naquele dia, e todas estavam em um dos tamanhos padrão. Só aquela foto era uma anomalia. De repente, Bruce ficou muito intrigado com a imagem e com o relato da esposa. Continuou estudando a foto, fazendo perguntas sobre a posição dela,
sobre onde estava o Sol e sobre qual ela achava que era a distância entre ela e essa coisa. Fez até experimentos científicos tentando replicar a imagem, mas não conseguiu. No fim das contas, como confiava na esposa, tanto por não ter alterado a imagem quanto por estar dizendo a verdade sobre o que viu, e com base em seus anos de experiência como físico óptico, Bruce concluiu que alguma coisa nas árvores distorceu aquela imagem. Mesmo que ela tivesse colocado o dedo sobre a lente, o que ambos acham que não aconteceu, a resolução alterada da imagem indicava que havia algum fator desconhecido envolvido.